Olá, envelhecentes! Mais um sábado de Geronto no Foco para você. Então, nós estamos recebendo diversos retornos, positivos. Já tivemos o primeiro, a estreia, que foi dia 14, o segundo programa, já vamos para o terceiro, com muito sucesso, trazendo especialistas, sim, na sua área e não deixando de fazer uma correlação com o envelhecimento humano. Afinal de contas, Geronto no Foco. E geronto vem de gerontologia, ciência que estuda o envelhecimento humano, de gerontologista, que é a minha formação, e foco no envelhecimento. Foco em você, telespectador, que quer conhecer o seu processo de envelhecer. Então, hoje eu trago para vocês Fabiano Araújo, que é castanhalense, graduando em dança pela Universidade Federal de Alagoas, é formado em intérprete criador em dança pela Universidade Federal do Pará e cá para nós, além de tudo isso, é meu amigo, meu parceiro, então eu estou muito à vontade para receber o Fabiano, né, Fabiano? Obrigada, sempre um prazer poder estar aqui e ser recebido por você no seu programa maravilhoso e muito sucesso. Desde já, né? Que maravilha. Sempre. Então o bate-papo vai ser muito tranquilo, muito gostoso. Se eu fosse você, eu não saía daí. Afinal de contas, você que está aí, gosta de dançar? Quem é que gosta de dançar? Quem é que não gosta de dançar? Difícil, né? Então, Fabiana, a gente vai falar sobre dança e vai falar sobre envelhecimento humano, que eu sei que você já tem uma experiência com esse público. Então, como é que você vê, Fabiano, a importância da expressão corporal, da dança na pessoa idosa? Bem, assim, eu vejo como um momento em que eles têm de se comunicar, de transmitir algo, né? Através do corpo, o seu interlocutor. Enfim, e traz esse intuito de autoconhecimento, essa empatia consigo, com a sua idade, com o seu corpo, com as suas limitações. Então, assim, a expressão corporal no corpo idoso, ela vem tentar trabalhar isso, sabe? Aumentar essa potencialidade que todos nós já temos e que, enfim, não para, né? E muitos desses idosos, Fabiano, eles não reconhecem a sua potencialidade. Às vezes, se eu estiver errada, você me corrige. Às vezes, o idoso, ele não dançou na infância, ele não dançou na juventude, aí agora ele se permitiu. E às vezes, ele tem um potencial, ele vai conseguir se expressar tão bem e não sabe disso. E aí entra você. Profissional na dança, justamente isso, né? Quando a gente oferece nosso serviço, que nós estamos ali no trabalho fazendo... É como se fosse uma massinha mesmo, né? Uma massinha de modelar. O corpo é isso, né? Você vai modelando e aí, muitas das vezes, essa massinha não tem uso. Ou não está em uso. Ou alguém tá com aquele corpo e tá lá paradinho, né? Ou foi reprimido na infância, tradições, família, ou religião, né? Enfim, então tem várias questões que coloca esse corpo numa caixinha, né? E aí, quando a gente chega numa certa idade, que é o que é muito ruim, assim, ruim no sentido de que é quando a gente percebe que a gente não pode mais perder tempo. Aí a gente corre atrás de fazer uma coisa que a gente sempre quis fazer, que era esse movimento, era dançar, era se expressar, era colocar algo, algum sentimento, alguma sensação pra fora. Então, tipo, é isso. Sabe, algumas pessoas dizem assim, porque não é a dança a atividade que as pessoas idosas mais gostam. Mas eu, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso. Eu acho até que eu estou agora com vontade de fazer, mas é muito impressionante o quanto, assim, a maioria das pessoas que a gente pergunta qual atividade que você gosta? Você gosta de dançar? Eu adoro. Aí muda até a fala, né, Fabi? Eu adoro dançar, assim, Meu tudo mais. sonho. Meu sonho é dançar. E é isso, mas é isso mesmo. É uma das atividades, eu acho que na verdade é muito pela interação.
por esse contato que eu tenho com o corpo do outro, com a comunidade, com esse relacionamento que eu tenho com o corpo do outro, que me gera esse prazer mesmo, o encontro. A dança, ela gera esse encontro com o outro corpo, com a outra experiência, com a outra história. E cada um vai fazendo essa troca de história, né? E isso vai gerando esse movimento, esse mover dançante, sabe? Enfim, Ai, é isso. que maravilha. Fabiano, quando uma pessoa idosa deseja, a dança, ela pode proporcionar bem-estar físico, bem-estar mental? Ela sempre proporciona. Principalmente agora, com a pandemia. Como é que você vê isso? Assim, eu acredito, nesse momento, tipo, o que mais surgiu nesse momento pandêmico foi a relação de produção de vídeos. Hoje a gente vê nossa avó brincando de TikTok com o neto, produzindo TikTok. Tem uma relação com dança, o TikTok, né? Que produz movimento. Não é técnica, mas produz movimento. Então, assim, nesse momento da pandemia, eu acho que as pessoas mais sentiram a ausência também foi em estar em comunidade, que era o que eu falava agora há pouco. Estar com o outro. Sim, Né? Então, muitas pessoas atrofiaram mais o corpo, porque esse momento da pandemia fez todo mundo estagnar. Pararam-se as aulas, pararam-se os encontros, pararam o mover do corpo para ir até uma sala de aula, para ir até um ginásio, para ir pro encontro, enfim, e assim, baile. Eu acho que, eu tenho certeza da importância do toque para a pessoa idosa, né? Às vezes nem tem isso, às vezes não recebe esse carinho da família. Então, você está em contato através da dança, sentindo o outro te tocar, te acolher. O calor. A música, o calor humano, a música que te traz tantas recordações. Aí não teve ou não tem. E né? é isso, justamente isso, em relação à sua pergunta, em relação à saúde mental e corpo, né? A dança, ela faz isso, ela te ajuda a se perceber. Tem uma percepção, nossa, bem aqui não tá bem. Ou bem aqui não tá bem. Opa, ou bem aqui não tá bem. Né? O que é que eu preciso fazer, né? E aí, quando aqui não está bem... Isso, quando aqui não está bem, também reflete tudo. E aí a dança, ela pode... Eu posso dizer que a dança pode te libertar de uma dor, de uma angústia, porque você consegue se expressar e aí isso alivia a alma. Não sei se eu estou viajando, mas o que você pensa, assim? Será que ela liberta? A dança liberta? Quanto corpo que está envelhecendo. E por experiência, né? E é uma experiência muito recente, que foi o meu dia anterior a esse, né? As nossas variações de humor, de emoções e de sentimentos, elas nos levam a nem sempre estar bem. E aí, quando foi no final desse dia que passou, eu dancei. E me colocou em outro estágio emocional, físico e mental. Então, assim, me trazendo realmente um pisar no chão com muito mais segurança. Então foi uma experiência existencial, uma experiência sua ali, né? E que a dança proporciona. Legal. E que a dança proporciona, né? Então, é dizer que a dança, sim, ela te faz perceber e agir contigo e com os demais ao teu redor. Ai, que maravilha. Tá gostando desse papo, né? Fica aí, não sai daí não, que a gente tem muita coisa para falar com o Fabiano. Fabiano, com a sua experiência, que eu sei que você tem muita experiência na dança, quais as danças que as pessoas idosas mais se identificam? Ao seu ver, qual é, assim, uma que quando bota esse ritmo, elas já estão, né? Ah, esse aí... Eu meio que viajo nessa pergunta, porque... dá vontade de fazer uma retrospectiva de todas essas nossas falas agora anteriores, porque o que acontece? O corpo idoso, ele chega... vamos colocar a partir de 60, né? Que é assim, que a gente dizia antigamente, terceira idade, essa questão toda. Não sei se fala isso ainda, dessa maneira que se tem que se dirigir. Não, ainda se fala, mas eu sou contra, isso é para outra história, outro programa. Assunto, Mas em relação a isso, o que acontece? É um corpo que chega nessa idade, aos 60 anos, e que pouco foi tocado. E a gente percebe muito mais que um público feminino se permite após os 60 do que o público masculino. Que a criação masculina é muito mais reprimida, é muito mais sem precisar expressar.
A mulher, ela expressa mais o que sente. Amor, ódio, raiva, estresse. Ela coloca, né? E o cara não, ele tem que ir pra roça e descontar ali. Fazer alguma coisa nesses afazeres de trabalhista, né? Então, é muito mais reprimido o corpo masculino. Então, a gente percebe que esse corpo feminino, quando chega lá, ele tá ainda sem precisar de toque. Então, jogar uma dança de salão é bom, mas elas têm ainda o receio do toque. Mas uma dança folclórica regional, elas vibram. Como eu queria que ele respondesse isso. Eu tava nervosa, com muito medo dele não responder, porque eu sou débita disso. Mas é porque... A marujada, o carimbó. Eu coloco também como essa questão norte e nordeste. Forró, shot, quadrilha, o carimbó, que é nortista, né? O lundum, a marujada, retumbão. Todas essas questões que se dançam solta, mesmo em conjunto, deixam o corpo do idoso mais confortável. Então, eu vou te provocar agora, Fabiano. Ai, meu Deus. Então, não seria esse gostar... Não seria porque se falta oportunizar os outros estilos? De repente, você convive mais com isso, acham que idoso só dança isso aqui. Todo mundo, idoso gosta de carimbó. Também não é bem assim, né? Mas será que não falta oportunidade? E aí elas acabam gostando mais do que elas costumam ver, do que se oferece. Você já parou para pensar? São vários parâmetros, são várias instâncias, na verdade. Sim. E aí eu volto novamente. A gente não tem um corpo masculino na dança pra fazer uma dança de salão. Um bolero, um samba, um tango, um brega, um forró. Então, perpassa por uma questão cultural. Cultural também, e social. Cultural, social, né? Patriarcado, né? Tem todo um rolê aí bem mais... Quando a gente mexe com dança, às vezes a situação é bem mais embaixo porque ela tá lá na tradição. E aí, quando tu vai pra tradição, tu percebe que o rolê do corpo, todo corpo traz uma história. E todo esse corpo que traz uma história, traz o seu enquadramento. Então, aquela máxima, o corpo fala, né? Quando a gente diz o corpo fala. Então, o corpo fala justamente isso. Se você é reprimido na sua infância, se você não teve oportunidade, lá na sua velhice, você, então, vai ficar mais contido, né? E aí você não tem muitas oportunidades, você acaba liberando apenas para ele. Mas dentro e eu vou te provocar mais uma vez, dentro da dança folclórica regional, não existe uma em que precisa de mais malícia, de mais contato? E será que elas não gostam dessa permissão? Elas gostam, eles gostam. E, às vezes, faltam realmente ser ofertado oficinas, os profissionais que acreditam nessa potência que tem de danças regionais folclóricas. Nesse sentido do toque do corpo, de estar com o outro dançando, fazendo esse contato físico, né? Enfim, não sei se eu respondi. Respondeu muito bem. Mas tem uma questão também. Pois não, Quando diga. você falava agora há pouco em relação ao corpo reprimido lá na infância, tem o oposto também quando chega assim na idade dos 60. Ou nesse corpo mais envelhecido. Eu chuto o balde e vale tudo. Então Entendeu? pronto, vale tudo. Tipo isso. Achou o máximo, hein? O bloco passado é isso mesmo. A gente vai continuar falando do que dá prazer. E o dançar dá muito prazer. Então, Fabiano, eu tô com o Fabiano Araújo, ele que é bailarino, dançarino, coreógrafo, intérprete e meu amigo. Então, a gente vai continuar falando do que a gente gosta, porque o assunto, ele é muito interessante para nós dois e para você que está em casa, tenho certeza. Fabiano, existe acesso, né, gratuito das pessoas idosas à prática da dança? Por exemplo, puxa vida, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, eu não tenho dinheiro para pagar uma escola de dança, eu consigo fazer dança, uma pessoa idosa, ou você que não seja idoso mesmo, consegue fazer dança de forma gratuita em Castanhal? Em Castanhal consegue. Várias entidades, né, elas dão esse acesso. O SESC, que é o Serviço Social do Comércio, tem esse acesso gratuito, né, em relação a para ter esse contato com dança.
Tem os CRAs que oferecem, eu acho que quase todos os CRAs que são localizados nos bairros, que são centros de referência de assistências sociais, eles oferecem serviços de dança, dentre outros serviços, mas como o nosso foco é falar de dança, eles oferecem sim. Né? O formato de dança é uma dança, pelo que eu percebi, por onde eu já passei, para os amigos que trabalham, são danças lúdicas, com o intuito de trabalhar, sim, a coordenação motora, trabalhar o desenvolvimento ali do corpo deles, né? Mas, enfim, não se trabalha uma técnica exata, porque é um serviço que está aberto, né? A todo e qualquer público, né? Nesse sentido do corpo idoso. Mas eles oferecem, sim. Olha que maravilha. E também tem o programa Corpo Saudável, que não é da prefeitura. Especificamente, parece que tem a ginástica, né? Mas que também rola a questão da dança lúdica e tal. Os idosos também. E tem justamente esse programa Corpo Saudável, pela Prefeitura de Castanhal, ofertado praticamente em quase todas as praças da cidade. E trabalha esse ritmo. Geralmente, professores... Muitos são meus amigos e trabalham com ritmos como lambada, carimbó, brega, os funk. Fazem essa mistura de ritmos e oferecem justamente para aqueles alunos que estão ali. Né? E o que você está esperando para poder procurar um programa desse, para buscar? Gente, não dá para ficar parado. Se você gosta de dançar, então... tem oportunidade, basta você querer, basta você ir atrás de conhecimento que você consegue, não é isso, Fabiano? Isso, os serviços são ofertados gratuitamente, estão ali. É só procurar justamente o CRAS, o SESC, o Programa Corpo Saudável, né? Buscar, geralmente eles trabalham com horários específicos, mas é buscar e não ficar realmente aí só sentado. Ficar sentado só esse minutinho olhando a gente, escutando a gente. Olha, então aquela coisa da autopiedade dizendo eu não tenho dinheiro, eu não consigo, então esquece isso porque já foi, né? Não dá mais para pensar assim. Fabiano, você consegue perceber preconceito? Agora a gente vai assim um pouquinho mais fundo, né? Nosso papo vai ficar um pouquinho mais sério agora. Você consegue perceber preconceito da sociedade em relação a um corpo velho dançando? Você já viu, vou te dar um exemplo, caras e bocas, falas indevidas, né? Fazendo com que o idoso sirva de chacota, vamos supor, em uma situação. O que você pensa em relação a isso? O que eu penso em relação a isso é assim, nós como corpos que estamos envelhecendo, o preconceito muito maior quanto ser social não é do outro. Ele reflete como sendo do outro, mas ele é muito mais meu. É o que eu percebo quanto dança, né? Que o preconceito em relação à dança está muito mais no meu corpo que está envelhecendo, o meu preconceito sobre como está o movimento do meu corpo dançando, do que o outro. É lindo ver idoso dançar e a gente sempre ovaciona, sempre fica muito feliz quando a gente vê aquele corpo lá dançando. Entendi. Então, assim, deixa eu ver se eu pegar esse raciocínio aí seu. Em relação ao preconceito, né? Não, sou eu, o problema é comigo. Então, isso explica os grandes bailarinos, os grandes dançarinos, os grandes coreógrafos que envelhecem, por exemplo, com 60, com 70, e aí a gente não vê mais, né? As pessoas fazendo espetáculos e aqueles corpos velhos maravilhosos, hoje velhos, mas que profissionais, sem se apresentar. Será que é um pouco disso? Estou arrupiado, porque me veio uma pessoa muito incrível. Fico emocionado porque o professor Nonato Menezes, de Castanhal, professor maravilhoso de balé clássico, jazz, tem uma história imensa, incrível com Castanhal. E ele, durante muito tempo, ele não estava na cena, apenas ensinando. E nesses últimos anos, acho que agora pós-pandemia, ele voltou para a cena, ele está se apresentando, ele está dançando. Então, ir com o corpo que lhe dá limite. Então, talvez durante muito tempo, não falo do professor Nonato nesse momento, mas durante muito tempo, essa ideia do preconceito está muito mais imbuído em nós. Gente, dessa estética. Olha como o corpo fala. Ele reage. Eu estou aqui reagindo à fala do Fabiano.
toda arrepiada. Por quê? Porque eu era uma pessoa, como profissional também, eu gosto da dança, né? E sou especialista em dança. Eu ficava me questionando por que ele não ia para os palcos, por que ele não voltava também, ficava por trás dos bastidores como coreógrafo e não também dançava, né? Eu, como estudiosa do envelhecimento humano, ficava pensando nisso. E agora você vem e me traz essa novidade, essa notícia. Já estou muito feliz. Nossa, ele dançou no último festival que teve, acho que foi o FIDA. Em Belém, acho que há um ano atrás, um ano e meio, não sei. Mas voltou à cena, tá coreografando novamente. Então, é um corpo idoso que tá em cena e que voltou pra cena e que sempre, nunca deixou de estar na cena, né? Então, nós temos um exemplo aqui, no nosso município já, né? De um corpo que dança, um corpo de bailarino clássico, com mais de 60 anos, profissional, que dança e que se apresenta, e que está se apresentando. Isso é lindo. Muito lindo, muito lindo. E aí, voltando a essa questão do preconceito, tá muito mais... Eu penso assim, eu quanto dançarino, como bailarino intérprete, tá muito mais imbuído em mim isso, porque eu dancei sempre uma forma virtuosa, eu no sentido, né, ou bailarinos, que sempre dançam virtuosamente lindo, encantadores, maravilhosos. Aí, quando esse corpo já não estica, esse corpo já sente dor, já tem um limite na lombar, no joelho, nos pés, no tornozelo, aí a gente mesmo se boicota. Então, o preconceito, eu penso isso, tá muito mais imbuído em mim ser social do que essa sociedade que me vê. Ela muito mais me aplaude, a sociedade em si que está a me olhar, pela ousadia, pela coragem de expor um corpo idoso dançando, né? Então, enfim... Eu penso isso, que existe sim preconceito, existem pessoas maldosas. Sim. Existem pessoas maldosas. Mas o preconceito, eu penso isso, em relação à dança. A dança. Em relação a... Fazendo essa relação com a dança. Nossa, muito legal. Então, a gente vai continuar esse bate-papo incrível, fazendo mais uma pergunta, professor Fabiano. Professor, para uma pessoa idosa, né, que nunca experimentou a dança, você indicaria iniciar pelo balé, por exemplo, que exige um pouco mais de técnica, ou não? Por onde é que ele tem que começar? É uma coisa assim, como o balé clássico ele é uma dança que tem a sua mecânica, né? E aí a gente, pelo menos, eu não a trato mais hoje como a mãe das danças, porque toda técnica é técnica. Um candomblé, uma dança de orixás, é uma técnica. Capoeira é uma técnica, o carimbó tem técnica. Eu me mover, eu crio uma técnica para aquele corpo, né? O mover-se, a pesquisa. Então, o iniciar pode ser por qualquer instância. Procura um profissional, uma pessoa formada ou pesquisadora em dança. Porque às vezes a gente quer procurar uma pessoa que é formada, que é técnico, que é graduando, que é pós-doutor. Ótimo, maravilhosamente, porque ele também tem o cunho acadêmico. Sim. Mas, se a gente pensar lá atrás, nem todo mundo era formado pela uma universidade, mas era pesquisador de movimento para chegar nessa técnica, né? Então, eu aconselho, sim, né, procurar um profissional, procurar pessoas que estão trabalhando direitinho e também procurar uma ajuda médica, né? Porque o seu corpo já está envelhecendo. Né, as articulações, como eu disse, tem as articulações, a coluna, tem tudo isso para ver como é que esse corpo tá, para responder aos exercícios próprios que vai ser da dança. Eu acho que não só para dança, né? Para atividade física, de forma geral, a dança é uma atividade física, né? Trabalhar a técnica depois, mas ela é. Então você procura um profissional da saúde, você procura primeiro fazer um check-up, ver como é que você está, como é que está seu corpo, caso você tenha alguma patologia, seja hipertenso, né, e tudo mais. Veja como é que está o seu coração. E aí, se tiver tudo ok, aí sim, você procura. E tem uma dica, Fabiano, eu acho que é uma dica, mas aí você me diz se tá tudo bem, se é isso mesmo. Tem a questão da dança criativa, né? Onde ela te permite experimentar primeiro, né? O que o seu corpo pode fazer, os movimentos. Eu acho que poderia ser uma dica, assim, para um início, uma dança criativa, uma dança sem muitas técnicas, sem muitas exigências. Ou com essa muita técnica, né? Que é essa experimentação. Sim. A experimentação é um buscar de técnica, né? Então, assim, é isso.
Acho que tem que buscar o que o seu corpo, né, nesse momento, consegue fazer. E assim, eu acredito, não sei, eu queria ouvir de você isso, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar, né, o profissional da dança que vai trabalhar com a pessoa idosa, ela precisa entender que aquele corpo tem limitações. Então, ela não vai exigir, né, olha, agora sim, tal, bote o pé aqui, aquela... Não. Pode até trabalhar futuramente, mas eu acho que para conhecer aquele corpo que está chegando para você, você precisa explorar e usar jogos, usar dinâmicas, né, para conhecer o teu aluno. É assim que você faz? Como é que você trabalha? Eu trabalho assim, geralmente eu percebo a história daquele corpo, porque eu acho que é a primeira coisa. Que quem tem 60 anos não nasceu hoje, nasceu há 60 anos, tem uma história. Nossa. Tem uma história. Então, eu acho que para iniciar movimento no corpo que tem 60 anos, um corpo envelhecendo, tem que se perceber qual é a história. E a partir da história você trabalha. Que bacana. Porque aí eu tenho exemplo de Dona Raimunda de Sá. Eu dava aula para ela particular, encontrava ela de vez em quando. E durante muito tempo ela só cozinhou. Né? Então, o movimento dela, ela cozinhava durante grandes quantidades para as pessoas que trabalham como gari. E aí, o que acontece? O movimento dela não passava do ombro. Então, o limite dela era aqui. E a partir daqui era dor e não conseguir mais movimentar. Então, lavar louça, lavar roupa e caldeirão de comida. Ou segurar caldeirão de comida. Ou seja, esse movimento de flexão e extensão não tinha. Então, com o trabalhar do corpo dela, que eu percebia, eu sabia da história dela, então foi isso que eu trabalhei com ela. Comecei a trabalhar alongamentos, movimentos de rotações, e aí, quando foi determinado o tempo das aulas, ela já conseguia ter uma extensão maior. Sem precisão de dor. Então, é conhecer a história. Acho que todo profissional de dança que vai trabalhar com idoso trabalha primeiro em cima da história, aí vem a metodologia. Usa jogos, usa brincadeiras, usa sensações, usa música, usa sons. E aí, a partir daí, correr pra dançar. Então, que maravilha, Fabiano. Então, o que você estava fazendo? Perdeu o primeiro e o segundo bloco das entrevistas? Mas ainda dá tempo, tá? Vou te dizer que você ainda vai ter o prazer de escutar aqui o Fabiano Araújo, ele que é dançarino, coreógrafo, ele é intérprete de dança, é graduando pela Universidade Federal de Alagoas em dança e está conosco aqui por enquanto em Castanhal, então eu aproveitei, que ele ainda está aqui na minha cidade para a gente conversar um pouquinho. Fabiano, já falamos sobre preconceito em relação ao corpo velho, já falamos sobre a dança como atividade, sobre o que ela proporciona. E agora eu queria te falar especificamente de duas danças que seria muito prazeroso para pessoas idosas e que pouco é divulgada, sobre a dança sênior e a dança circular. Né? Qual é o teu olhar? O que você sabe disso? O que a gente pode falar para o nosso telespectador? Sobre a dança sênior, né? Ele trabalha a movimentação, justamente uma movimentação simples, com músicas folclóricas. E a ideia é justamente isso. Esse corpo idoso que está ali inativo, está parado, ele voltar a se mexer. Voltar a se movimentar, por mais que seja com coreografias simples. Mas coreografias que te levam a se mover, a voltar esse corpo ativa. Maravilha. E a dança sênior também, ela trabalha muito a questão da memória, não é isso? Que é interessantíssimo para essa fase da vida. Que é justamente essa questão das coreografias. Sim. Existem coreografias. Por mais simples, elas são justamente isso. Porque assim, o que acontece com coreografias, né? Falando desse mundo da dança. Nas coreografias, existe a memória muscular. Né? Então, hoje a gente não pensa mais em andar, mas quando nós éramos criancinhas, estávamos aprendendo a engatinhar, o corpo começou a entender, até uma hora que esse corpo ficou dúpide, ficou de pé e andou. Então, hoje, para andar, eu simplesmente levanto. Eu só quero chegar no objetivo.
né? Então, existe memória muscular. Então, coreografias são trabalhadas nesse sentido. Eu gravo a sequência, o meu corpo aprende, e se tiver um estímulo musical, ele vai responder conforme o estímulo musical. E na dança sênior usa geralmente músicas folclóricas, né? Ai, então, que maravilha. tem esse sentido também. Então, assim, é muito agradável para a pessoa idosa, porque além de ser simples, além de trabalhar a memória, ainda tem a questão musical, que aí geralmente são músicas da região em que ela mora, que vai ser trabalhada, não é isso? E aí o que acaba ativando essa memória afetiva o tempo todo, né? Porque uma música que é da minha tradição, que é o carimbó do pinduca, do macaco, eu lembro, quando toca, eu lembro de como minha família dançava no terreiro, no quintal, em dia de festa, dia de aniversário, né? E, enfim, a dança do peru. Então, quando toca, bum, já foi na minha memória. Então, quando se trabalha coreografias simples, com músicas folclóricas, e essa galera que já é sênior, que já tem idade, nossa, automaticamente ativa, né, Olha só os que afetos. maravilha, olha que maravilha, né? A gente está falando sobre dança sênior e a dança circular. Você já experimentou uma roda de dança circular, né? E os idosos gostam, experimentam, mas a gente pouco se ouve falar disso, né? Você já experimentou Experimentei. a dança circular? A dança circular, ela não é muito do meu âmbito, mas eu já fiz algumas aulas. Não dei aula, não ministrei, né? Mas já tive a oportunidade de fazer aulas fora de Castanhal. Em Castanhal tem a professora Marta Jardim e tem um outro profissional que eu vou já lembrar o nome, que justamente trabalham com essa ideia da dança circular. Cânticos. Eu acho que está acontecendo uma oficina de dança circular com a Esperança. Dança circular aqui no município, Ataíde. Né? Não recordo agora o sobrenome. Isso, professor Ataíde. Isso, professor Ataíde Júnior. Ataíde Júnior. Ele sempre ministra aula, cursos, já teve oficinas em Castanhal. A Marta Jardim, que é professora da Escola São Lucas, né, que é a Escola de Arte São Lucas, ela também ministra aula da dança das tradições, das danças circulares. E é isso. Olha que maravilha. A questão da dança circular, eu só fico assim um pouco preocupada, porque eu percebo, né, dentro do meu olhar, que tem muito da coordenação motora, né? E aí eu fico muito preocupada, porque geralmente, não estou generalizando, mas geralmente pessoas idosas têm uma certa dificuldade, e aí eu tenho medo assim de ser desestimulante para ela. Eu não consegui agora, que está todo mundo ali naquela vibe, né, do passo certinho, que precisa ter para funcionar. Mas existem passos também muito simples dentro da dança circular. Eu acho que quem vai trabalhar, e se for a dança circular, dependendo do público, e como nós estamos falando de um corpo que está envelhecendo, acredito que o profissional vai fazer essa linha, né? Tipo, eu não vou colocar uma coreografia que rode tanto, ou que faça. Tem labirintite, quem não tem labirintite depois dos seus 60, 70, são poucos, né? Mas enfim. E quem vai trabalhar, eu acho que vai ter essa sensibilidade, sim. Né? Mas, enfim, são danças que movem, são danças que trabalham a mente, o corpo, o âmago da música, né? Enfim. Você que está aí, né, nos vendo agora, nos escutando, eu fico pensando, né? Deve estar se perguntando, mas traz algum benefício a dança? Quais os benefícios que a dança pode trazer para o corpo idoso? E aí você pode falar aí desses benefícios. Meu Deus, é muito legal, porque, tipo assim, elas relatam, isso é porque elas relatam, né, quando a gente tem esse contato, que a gente começa a ministrar uma oficina. Eu tive a oportunidade, em novembro de 2021, ministrar uma semana de danças folclóricas no Sesc Castanhal, para o público idoso. E elas chegam assim e comunicam como aquilo transformou a rotina delas naquele dia. Então muda. E para melhor, né? E para melhor. Não é o mudar pro ruim, mas como melhorou, como elas levantaram disposta, com vontade. É como se, quando você trabalha com algo, trabalha realmente com responsabilidade, que é justamente com esse cuidado, com esse corpo que você está tendo, elas vão conseguir te responder naquele sentido, sabe? De que o resultado positivo, que elas vão ficar bem com aquilo que você está fazendo, que você está propondo. Que é aquele lance que eu falei ali, nos outros blocos. Quando você olha para a história daquele corpo e você tem o zelo
pela história, tanto se foi uma história de sucesso ou uma história de insucesso, mas que você tem o zelo de colocar ela numa linha de que aquele corpo é possível dançar, a dança transforma. E é muito respeitoso isso que você está falando, sabe? O profissional que respeita a pessoa idosa, o corpo velho, ele pensa assim, como o Fabiano está pensando, né? Como ele propõe as aulas. Então, assim, eu acredito que também traz... Eu não acredito que não existe felicidade para mim. Eu acho que existem momentos felizes. E eu acredito que você vê isso na hora da dança, aquele momento de felicidade, de grande satisfação, de grande alegria. Acredito também que faz bem para a alma, né? Faz bem para o corpo. Eu acredito até, fisiologicamente falando, que melhora o sono, a questão do sono. Porque geralmente idoso sofre de insônia, né? Sim. Elas te relatam isso, Fabiana? Elas relatam sempre isso. Eu acho que eu volto para casa bem, eu consegui dormir bem, eu consegui fazer minhas coisas. A minha costura saiu melhor hoje. Meu bordado estou mais disponível, eu consegui sentar sem sentir dor, eu consegui fazer tal atividade, elas relatam muito. Então, é autoestima. A gente nem falou, e a autoestima? Ah, mas isso sempre chega, né? Eu acho que é isso que eu não ia colocar como autoestima, mas eu ia falar uma coisa que é muito interessante. Você falando, me veio na memória agora, justamente essa oficina, e quando eu coloquei ela numa roda dançando, e ela estava dançando Lundum, nossa. Da Íris da Selva, Meu Pequeno Eu. Sigam lá, por favor. Maravilhosa, cantora paraense, de Lundum em Carimbó, daqui de Belém. E aí eu usei as músicas dessa mocinha de apenas 20 anos nessa oficina. E quando eu olhando de fora, vendo todas aquelas idosas dançando, era como se cada corpo não estivesse ali. Assim, a alma dentro dela, como se elas não tivessem. Os momentos felizes que você acaba de falar realmente estivessem acontecendo. Elas estivessem felizes porque estão extravasando para além do corpo. A alma eu acho que eu tô te entendendo, porque todo mundo sabe que o Lundum é uma dança muito sensual, né? Então, você se permitir, aos seus 60, 70, 80, ser sensual, se amar, autoestimar-se, né? Isso deve ser muito máximo, né? Porque você experimenta isso, né? Quando você diz, eu me lembro, né? Nós somos gostosas, nós somos lindas, nós somos empoderadas. Então, junta a dança, a música e o querer, o desejar. O realizar-se. Perfeito. É o realizar-se, sabe? Você acaba se realizando quanto um ser vivo. É muito interessante porque você está vivo. Você está vivo, então não pode perder tempo. Eu acho que a cada minuto, a cada hora, a cada dia que passa, você está mais próximo de uma idade que vai avançando. Esse envelhecer. Todo dia a gente envelhece um pouco mais, um pouco né? mais. Então, assim, Fabiano, para a gente já ir quase finalizando esse bloco, eu preciso te fazer mais uma pergunta. É possível colocar a dança e na sua rotina, mesmo não fazendo aulas de forma particular ou gratuita, né? Mesmo não saindo de casa, talvez, é possível você incluir a dança na sua rotina? E de que forma? Me dá dicas. Leva dicas para esse povo, por favor, que está nos escutando. Escutem. Primeiro que às vezes a gente pensa que dança só existe com música. Mas dança existe sem música também. Mas a música ela é um estímulo muito grande para esse corpo dançar, né? E ultimamente eu tenho colocado músicas de zouk para mim experimentar no meu corpo. Então eu ligo o meu Bluetoothzinho na minha caixinha de som, coloco lá um zouk e vou experimentando. E vou dançando. E vou vendo o que é que minha coluna consegue fazer, o que é que meu joelho consegue fazer, o que é que meu quadril, o que é que meu ombro, o que é que a minha cabeça. Então eu vou experimentando. Então a dica que eu dou para esse corpo que nunca dançou, não é isso? Ou que quer dançar. Ou que quer dançar e quer incluir isso na sua rotina. Faz isso. Tira 15 minutos, 10 minutinhos, 5 minutos, uma música. Tá valendo as músicas que tocam no rádio?
Tá valendo? Claro que tá. Tá valendo, vale tá tudo. valendo. Então. Tocou um brega funk, vai lá, tocou um carimbó, dança. Acho que eu tô expressiva aqui, mas o corpo fala, pode ficar à vontade, viu? Aposto que você que está nos vendo aí, tá pensando que o professor Fabiano vai levantar e vai dançar, né? Não, aí é mais caro, a gente vai ter que convidar outras vezes. Mas, Fabiano, e assim, só uma curiosidade agora, né? Já queria finalizando com você. Como é que é esse corpo, o seu agora, como envelhecente, né? Como um homem envelhecente? O que esse corpo consegue expressar? Você já consegue perceber? Eu sei que você é muito jovem ainda, mas pela experiência tão grande que você tem, né? Da infância, da juventude, que já passou, e que está passando e que está vivendo, mas você consegue entender em você que o seu corpo criança, que o seu corpo adolescente dançando não é mais o corpo que está agora? Consigo, é justamente por isso que eu dei a diquinha de colocar a música e dançar. Porque eu estou apenas com a idade. Não quer falar, não quer assumir. 37 anos. Opa, palmas. Muito bem, tem que falar com 37 anos, vontade. estou percebendo que meu corpo está envelhecendo. Sim, mesmo, é real, é incrível como há 10 anos atrás meu corpo ele respondia a um estímulo de uma forma e agora com 37 anos, muito jovem ainda, mas meu corpo ele reage de uma outra maneira à movimentação. Então quando eu disse agora há pouco que eu ligo hoje em dia, coloco ali a musiquinha do Zouk ou do Vogue Old Way, que é uma categoria que eu também danço, de Vogue. Danço não, tenho treinado, né? Tenho treinado essa categoria e aí o que acontece? O meu corpo já não responde certas coisas. Não que ele não vá alcançar, porque o que leva também ao alcance é o treino. Isso. Esse corpo, mesmo envelhecendo, ele treinando, ele fortalece articulações, fortalece musculatura, fortalece a memória coreográfica, né? Memória técnica, e aí é isso. Mas o meu corpo hoje, ele sente a diferença de 5 anos atrás. É gritante demais. E tá tudo bem, e que bom que você tá sentindo, e que bom que você não vai deixar, porque eu acredito o seguinte, Fabiana, agora é uma dica da gerontologista, tá? Quando você percebe, né, que o seu corpo, ele tem limitações, mas você não necessariamente vai parar de dançar, você vai adaptar. Você vai se adaptar a essa condição que você está vivendo agora. Então, eu finalizo aqui e desejo para você, Fabiano, que você envelheça dançando, que eu possa te ver bem velhinha. Não, eu não vou bem velhinha, porque eu vou estar mais velhinha do que você, mas que eu possa te ver assim, dançando até o final, sabe? E não pare, porque a dança, só você sabe o quanto ela faz bem pra gente, né? Então, queria agradecer imensamente a sua disposição e a sua disponibilidade de estar conosco no Geronto no Foco. Agradeço também, é um prazer imenso e, fico muito lisonjeado de poder falar sobre a minha profissão, poder falar da minha profissão associado a um corpo envelhecendo, ao corpo idoso. E tá um prazer nesse programa maravilhoso, sucesso. Obrigada. É isso, gratidão. Obrigada, Fabiano. E é isso. Tá vendo só como é gostoso o Geronto no Foco? Porque a gente traz pessoas que amam o que fazem e relacionam a sua atividade ao envelhecimento humano. Então segue a gente nas redes sociais, vai lá, Geronto no Foco no Instagram, @Geronto no Foco. Geronto no Foco no Facebook, e aí você vai lá no direct, no Instagram, manda uma mensagenzinha, curtir. Diana, eu gostaria que vocês falassem de tal tema, eu acho pertinente. Dá esse retorno pra gente, né? A gente precisa de vocês dando esse retorno para poder melhorar cada vez mais. É isso aí e até sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau, envelhecentes!